todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a professora Poliana e aí a Universidade Federal de Viçosa pelo convite para participar do 8º Sim Leite, e falando aqui sobre um tema muito importante, que é a nutrição de bezerras. Sempre que a gente pensa em nutrição, nós sabemos aí, né, que a nutrição ela é responsável por grande parte dos custos de criação de bezerras. Para a gente ter uma ideia disso, né, nessa tabela que está super atual aqui, que eu recebi aqui do pessoal do Reagro, e o Vitor Barros é que me cedeu essas informações. Hoje, em outubro de 2021, o custo de uma novilha parindo pela primeira vez no sistema de pastejo, parindo aos 30,5 meses, é de R$ 6.014. Já no sistema de confinamento, o custo dessas novilhas, parindo aos 25,7 meses, é de R$ 7.312. Então, esse investimento na criação de bezerros é muito pesado. E esse investimento, grande parte deles, é a nutrição aí dos animais. Então, nós precisamos de fazer isso aí muito bem feito nas fazendas, para que o produtor possa ter lucro com essa atividade. Nós sabemos também, né, que todas as vezes que a idade da primeira cria é atrasada, os custos aumentam, como está mostrando nesse gráfico aqui. Então, animais parindo aqui aos 26 meses, eles têm um custo aqui que seria basal. Cada mês que a gente aumentar aqui, ó, o custo de criação está subindo. E cada mês que a gente conseguir diminuir da idade aí ao primeiro parto, nós temos um custo aí sendo reduzido. Então, de novo, a nutrição vai ter um impacto muito grande nisso, né? Uma vez que o ganho de peso é determinado em grande parte pela alimentação dos animais, né? Claro que a gente sabe que as doenças podem reduzir esse ganho de peso, mas nós precisamos aí pensar em alimentar bem os animais, nutrir bem os animais, para que eles não adoeçam e entrem em puberdade rápido e venham a parir rapidamente. Mas não é só a coisa ruim que a gente tem pela frente, né? Os custos são altos, mas a fase de criação de bezerras é a fase de maior eficiência alimentar. Então, se a gente olhar esse gráfico aqui, né, a idade em dias, o custo dos alimentos, que está aqui nessa linha roxa aqui, né, e aqui a eficiência alimentar. Então, aqui a idade dos animais, e a gente observa que onde existe a maior eficiência alimentar está aqui na fase de aleitamento. Então, nós vamos ter um custo alto, mas esse animal vai aproveitar muito bem os nutrientes que está recebendo. Então, nós precisamos aproveitar disso, né? E fazer aí essa alimentação adequadamente. E para que a gente comece bem, né, esse trabalho com as bezerras, nós precisamos entender que o desenvolvimento dessa bezerra, né, que está aqui toda bonita hoje, ele começou lá no útero. E grande parte do tempo que esse bezerro está em crescimento no útero, a nossa vaca está em lactação. Então, nós precisamos, ao pensar nas bezerras, pensar naquelas vacas que estão gestantes, alimentá-las adequadamente, para que quando chegue o momento do parto, esse animal vá nascer com o peso esperado para aquela raça, vá nascer bem e possa aí responder a tudo que a gente fizer na nutrição. Então, não podemos esquecer da vaca também, para que o nosso trabalho todo seja bem feito. E aí, para nutrir as bezerras, a gente começa com o colostro. O colostro ele não é importante só para a transferência de imunidade, mas ele é muito importante também para nutrir as nossas bezerras. Então, nós precisamos fazer aí a colostragem das bezerras rapidamente após o nascimento. Então, até 2 horas após o nascimento, nós queremos oferecer aí 10% do peso corporal em colostro, e que esse colostro tenha alta qualidade, porque aí nós estamos transferindo imunoglobulinas e também transferindo muitos nutrientes para essa bezerra. A gente sabe que uma bezerra que não recebe colostro, ela pode vir a óbito nas próximas 18 horas. E isso a gente sabe disso porque o colostro está nutrindo essa bezerra, né? Assim que o cordão umbilical é rompido, essa bezerra tem que viver agora de alimentos que ela vai ingerir. Então, a gente precisa começar bem, começar a dar o colostro muito rapidamente. E depois nós queremos também fazer uma segunda ingestão de colostro, que vai aí até 6, 8 horas após o nascimento, e agora ele vai receber 5% do peso corporal em colostro. Com isso, nós estamos reforçando aí
a parte toda de imunidade para a bezerra e, novamente, nós estamos oferecendo um alimento de alta qualidade, muito denso, para essa bezerra ficar muito bem alimentada aí nessas primeiras horas. Quando a gente olha essa tabela aqui, né, que tem aqui a composição do colostro e leite de transição, então o colostro está aqui nessa coluna, e daqui para frente, na segunda, terceira, quarta, quinta ordenha, e mais um pouquinho, nós temos o que a gente chama de leite de transição. Mas se a gente observar aqui o colostro, nós vamos ver que ele é um alimento muito rico, ele tem 23,9% de sólidos, muita gordura, né, que vai dar muita energia para a nossa bezerra assim que ela receber esse alimento. Tem também muita proteína. Uma parte grande dessas proteínas são as imunoglobulinas, mas aqui também tem muita proteína para a nutrição proteica do animal, né? 4,8% vai ser caseína, 0,9% albumina, 6% imunoglobulinas e vão ter outras proteínas aí também. O colostro ele não é rico em lactose, mas a natureza usou a estratégia aí de colocar muita gordura para que tenha um aporte muito grande de energia para essa bezerra. E a lactose vai modificar nos próximos dias. O colostro também ele é muito rico em minerais, né? E nós vamos ter aí aportes grandes de vários minerais e também de vitaminas aqui para a nossa bezerra. Até que ela consiga ingerir alimentos sólidos em boa quantidade, essa quantidade de minerais e vitaminas aqui vai ser estocada no corpo para que esse animal possa utilizar. Então, a gente está vendo aqui, né, quanto que o colostro é importante, e a gente está vendo aqui a diferença para o leite, né? Então, muda muito entre o colostro e o leite. Então, precisamos aí fornecer esse colostro para que ele funcione aí para nossas bezerras como um excelente nutriente. Depois do colostro, nós precisamos dar o leite de transição. Então, esse trabalho científico aqui, com vacas da raça holandês, de 2007, ele mostra para a gente aí essa mudança entre colostro e leite de transição. O que está acontecendo é que antes de parir, a vaca começou a formar o colostro e ele ficou estocado na glândula mamária. Assim que a vaca pare, a gente vai ali fazer a ordenha desse animal e retirar uma quantidade de colostro. E a glândula mamária está em atividade, está secretando leite. Então, ela vai diluindo aquele resto de colostro que ficou ali dentro dos alvéolos, e isso é o leite de transição. Então, ele é o leite aqui das próximas ordenhas ou próximos dias, como está aqui nessa tabela, né? Então, a gente olha que no segundo dia aqui, ó, a gente já tem uma queda no teor de gordura e essa queda vai se mantendo aí até que o leite, lá por 30 dias, ele tem ali as concentrações ali de gordura que a gente encontra normalmente. Com a proteína, também vai acontecer isso. As concentrações de proteína ali no segundo dia vão cair, mas diferente da gordura, as concentrações vão se manter muito altas até 15 dias após o nascimento. E aqui a concentração de lactose, que é baixa aqui imediatamente no colostro, ela nos próximos dias vai atingir concentrações normais do leite, né? Então a gente está vendo uma coisa diferente aqui. Gordura e proteína diminuindo à medida que passam os dias após o parto e a lactose aumentando. A natureza pensou nisso aqui de forma muito importante aqui para nutrir a bezerra adequadamente. E olha esses valores de proteína tão altos aqui, com 15 dias, até 15 dias aqui após o nascimento, né? A natureza sabe que essa bezerra vai precisar de muita proteína para repor, principalmente, células intestinais que serão trocadas. Então, por isso, tem essa mudança. E por isso é tão importante a gente manter leite de transição para as bezerras. A logística nas fazendas para fazer isso, dar leite de transição, não é muito fácil, mas nós precisamos usar a cabeça e mudar as coisas aí, fazendo com que esse animal possa receber esse leite de transição, que é tão diferente, né, do leite que a gente vai obtendo aí a partir de 15, 30 dias de vida de lactação da nossa vaca. Então, nós temos que melhorar a logística e conseguir, além de dar colostro, dar leite de transição para nossas bezerras. Esse trabalho científico de 2018 mostra a importância desse leite de transição. Sempre que o animal recebe colostro, e aqui uma simulação do leite de transição, que é um leite com colostro,
a gente observa vilosidades intestinais muito altas. E são aqui nessas vilosidades intestinais que ocorre a absorção de nutrientes. Então, nós precisamos de velocidades altas para que tenha uma absorção muito boa dos nutrientes. E quando a gente vai e trabalha com esse animal dando colostro, mas depois passando direto para o leite, nós temos aqui velocidades intestinais que não são tão altas. Então, nós temos um prejuízo aqui para a nossa bezerra. Então, nós precisamos ver essa necessidade de dar o leite de transição para nutrição, para desenvolvimento adequado do intestino. Não adianta a gente fazer muita coisa na nutrição se a gente não tem um intestino adequado aí para o animal absorver os nutrientes. Então, nós precisamos dar esse leite de transição aí para as bezerras. O leite de transição também é muito rico em oligosacarídeos, a gente está vendo aqui, né, principalmente aqueles animais que recebem o leite de transição rápido após o nascimento, eles têm aí uma quantidade maior dessas bactérias, bifidobactério e lactobacilos, do que animais que recebem o colostro mais tardiamente, o leite de transição. Com isso, com menos dessas bactérias no intestino, nós vamos ter perda aí para o animal, né? Nós sabemos que a integridade intestinal é fundamental, e essa microbiota intestinal também muito importante para a saúde do nosso animal, para a saúde do intestino e para que todos os processos digestivos ocorram adequadamente. Bom, depois da gente falar do colostro e leite de transição, nós precisamos pensar aí no oferecimento aí do leite ou do sucedâneo. Então, vamos usar dados aqui feitos de trabalhos científicos feitos aqui na UFMG e também na Universidade Federal de Viçosa, para a gente ter uma ideia do que a gente precisa de dar de leite para nossas bezerras. Então, se a gente pegar um bezerro mestiço com 35 quilos de peso vivo ao nascimento, a exigência de energia metabólica para a mantença, na zona termoneutra, que vai de 15 a 26 graus, é de 1,24 megacal. Se nós olharmos o leite com 12,5% de sólidos, 1 quilo de sólidos de leite tem aí 4,74 megacal de energia por quilo. 4 litros de leite, então, que é o que muita gente ainda utiliza, infelizmente, para alimentar as bezerras, tem aí 500 gramas de sólidos ou 2,37 megacal. Quando a gente olha aqui nessa tabela aqui da Universidade Federal de Viçosa e olha as exigências diárias de energia metabolizável, mantenha-se ganho para bezerros com diferentes faixas de peso e taxas de ganho, recebendo uma dieta com leite concentrado, se a gente olhar aqui, né, pensando naquele bezerro ali atrás de 35 quilos, o animal precisaria aqui entre 2,11 megacal por dia a 2,6. Então, seria alguma coisa aqui no meio, né, para o nosso bezerro de 35 quilos. Isso seria necessário para que essa bezerra ganhasse 400 gramas por dia, que não é um bom ganho, mas vamos pensar nisso aqui. Então, se eu fizesse esse fornecimento aqui, a gente conseguiria, né, ganhar, fazer com que esse animal ganhasse 400 gramas por dia. No entanto, nossas bezerras elas estão submetidas a desafios, né, dentro das fazendas. Essas bezerras podem adoecer ou podem passar por momentos de estresse pelo calor ou pelo frio. Então, vamos fazer essas contas aí, né? Quando o animal está passando por estresse pelo frio, ou por calor, ou está adoecendo. Então, quando tem estresse pelo calor ou frio, a gente tem uma estimativa que as exigências de mantença vão aumentar entre 20% a 30%. Vamos fazer nossas contas pensando que as exigências vão subir 25%. Então, 25 vezes 1,24, que era o que a gente obtinha ali de energia em 4 litros de leite, daí 310 megacal que esse animal vai gastar para debelar o estresse pelo frio ou pelo calor. Se a nossa bezerra estiver aí passando por estresse pelo frio ou pelo calor, e estiver ali num quadro de diarreia ou numa doença respiratória, as exigências vão aumentar entre 30% a 40%. Então, vamos fazer as contas aí com a metade de novo, 35%. Então, fazendo isso aqui de novo, essa mesma conta que nós fizemos aqui em cima, só que agora com um percentual diferente, nós vamos ver
que para debelar as doenças, né, para montar uma resposta imune e debelar uma doença como a diarreia e a doença respiratória, o animal vai gastar por volta de 434 megacal. Então, qual que vai ser esse balanço aí, final aí, de um animal que está recebendo 4 litros de leite por dia, que está passando por estresse térmico e, simultaneamente, tendo ou uma diarreia ou uma doença respiratória. Então, aqueles 2,37 megacal que nós olhamos lá na tabela, menos os 310 que ele vai gastar aqui para debelar o estresse térmico, menos o 434, né? Eu estou somando os dois aqui para ver o final quanto que vai dar. Eu tenho aqui que o meu animal vai ter disponível para ganhar peso 1,63 megacal. Quando a gente olha 1,63 megacal, o que ele permite de ganho de peso, né? Nós vamos ter uma surpresa desagradável. Nós estávamos pensando em fornecer aí aqueles 2,72 megacal e ele ganharia 400 gramas por dia. No entanto, com aqueles desafios, né, que a gente pontuou aqui atrás, ele agora só tem 1,63 megacal. E com isso, ele vai ganhar no máximo 200 gramas por dia, que é uma taxa de ganho de peso muito baixa e que deixa esse animal muito vulnerável a ter problemas aí, né? A gente sabe que a subnutrição, ela é um ponto aí de grande desafio para os animais e uma porta aberta para que esse animal adoeça. Então, com isso, a gente vê que nós precisamos fornecer um volume maior de leite para as bezerras, né? Vocês devem estar pensando, não, mas as bezerras não recebem só leite, elas também recebem concentrado. Recebem sim. No entanto, a gente sabe que o concentrado ingerido pelas bezerras, ele vai ser muito importante para nutrir as bactérias que estão no rumen, fazer toda uma modificação do epitélio do rumen aqui, né? Aumentando as papilas também, que vão ser áreas de absorção aqui no rumen. No entanto, esse animal só consegue ter aí uma ajuda do consumo de concentrado para fechar as exigências nutricionais, quando esse animal está consumindo por volta de 450 gramas de concentrado. E isso não acontece nos primeiros dias de vida, só vai acontecer mais próximo ali a 30 dias de vida. Então, se nós não fornecermos um volume adequado de leite, essa bezerra nossa vai ficar com baixas taxas de ganho de peso. Nós não queremos definitivamente que isso vá acontecer. O NRC 2021 trouxe para a gente mais ou menos a mesma coisa que a gente viu ali atrás, né? Então, ele trouxe uma tabela muito interessante, aqui ela está adaptada, está só um pedaço dela, e colocando aqui peso vivo de 30 quilos, peso vivo de 40 quilos, 50 quilos, e lá no NRC tem mais peso aqui. E aqui aquelas taxas de ganho, né? O que o animal que está ganhando 200 gramas ou 600 gramas, o que ele vai precisar de consumir. Então, se a gente olhar essa tabela aqui, nós vamos ver, vamos pegar esse exemplo aqui, que vai ser mais ou menos a mesma coisa para cá. Então, um animal com 40 quilos, ganhando aí 200 gramas por dia, com uma dieta que é 80% leite, ele está ali no primeiro mês de vida, e 20% de concentrado, ele tem que ter um consumo aí de matéria seca de 510 gramas. A energia metabolizável ali que ele precisa é de 2,33. A energia digestível, 1,16. Proteína metabolizável, nós estamos aqui embaixo, 142. Proteína bruta, 156. E percentual de proteína aí, né, que ele tem que ter na dieta, 23,4. Se nós alterarmos isso aqui para uma taxa de ganho de peso, que é o que a gente quer que aconteça com as bezerras no primeiro mês de vida, para 800 gramas, nós vamos ver que o consumo tem que subir, tem que ir para 1 quilo. A energia metabolizável tem que subir, tem que ir para 4,54. A energia metabólica ali, a energia líquida, ela vai permanecer igual, porque nós estamos mantendo ali, né, estão aumentando aquela taxa ali, mas o final ali para o ganho de peso, ela está se mantendo aqui. A energia metabolizável de 241 gramas por dia e proteína bruta aqui de 265. E agora o teor de proteína na dieta, 26,5. Então, o que a gente tira de lição nessa tabela é que, dependendo do peso do nosso animal e da taxa de ganho de peso que
que nós queremos imprimir nesse animal, o consumo tem que aumentar, então nós temos que trabalhar com alimentos muito palatáveis e de fácil apreensão pelos animais, mas a energia metabolizável, a energia líquida, proteína metabolizável, a proteína, a quantidade de proteína, elas vão subir na dieta do animal. Se a gente muda essa relação entre leite concentrado, né? Se ela começa a mudar, tem menos leite e tem mais concentrado, a gente vê até que o percentual de proteína na dieta, ele acaba reduzindo um pouquinho, mas ele vai reduzir porque nós estamos forçando aí, né, um outro consumo aí de concentrado para esse animal, tá? Então, sempre que a gente quer aumentar a taxa de ganho de peso, vai ter que aumentar o consumo de alimentos e o fornecimento de energia e proteína para esse animal tem que aumentar. Então, aqui a gente tem uma proposta, né, depois da gente ver isso, de aleitamento mínimo para os bezerros. Então, aqui, até 60 dias de vida, pensando até 60 dias de vida, a gente precisa, no primeiro dia de vida, dar colostro para o animal, do segundo dia de vida, a gente até o quarto dia, no mínimo, fornecer o leite de transição, no mínimo 5 litros por dia, 2 vezes ao dia. De 5 dias a 30 dias, nós precisamos garantir, no mínimo, 6 litros de leite por dia, em 2 fornecimentos, no mínimo, e de 31 a 60 dias, a gente pode até reduzir esse volume de leite para tentar estimular aí o consumo de concentrado para esse animal. Mas se a gente puder manter os 6 litros de leite, vai ser excepcional para essas bezerras. Isso aqui é uma proposta mínima, mas sempre que a gente aumentar essa quantidade de leite, que a gente indiretamente está aumentando o fornecimento de sólidos de leite, nós vamos ter aí maior ganho de peso para as bezerras. O que pode ser visto muito bem nessa foto aqui, de um experimento de uma orientada minha de mestrado, onde a gente manteve bezerros recebendo 4 litros de sucedâneo ou 6 litros de sucedâneo durante aí 60 dias. E a gente observa claramente a diferença no corpo dos animais. Eles estavam no mesmo ambiente, recebendo o mesmo concentrado, com as pessoas cuidando tão bem de um bezerro quanto o outro, e a única diferença que tinha era em volume de sucedâneo. E olha o corpo como que ficou diferente. Então, esse animal que tem aí um maior fornecimento de sólidos totais para ele, se desenvolve muito mais do que o outro bezerro. E é isso que a gente quer aí, né, na nutrição das nossas bezerras. Além de falar em leite, nós precisamos pensar também, né, em concentrado. Nós já falamos que precisa fornecer concentrado para as bezerras, esse fornecimento deve começar aí no máximo no terceiro dia de vida e à vontade para as bezerras, porque nós precisamos fazer esse rumen, que é tão pequeno ao nascimento, ficar grande, de preferência desse tamanho aqui aos 90 dias, ou se possível até maior. E para que esse rumen desenvolva adequadamente, em tamanho, nós precisamos de alimentos sólidos chegando ao rumen, para fortalecer aí a movimentação e a musculatura do rumen. E, além disso, fazer toda uma modificação dentro do rumen, dentro do epitélio do rumen. Então, nós temos aí recomendações, né, que mudaram um pouquinho no NRC 2021. Então, o que o NRC fala para a gente, né? Esse alimento deve ser bastante palatável, né, para que o animal fique curioso, venha comer e tenha disposição de comer bastante concentrado. A proteína deve estar na casa de 18% a 25%, a gente já vai ver ali por que tem que aumentar, né? Mas toda vez que a gente trabalha com um volume maior de leite, está conseguindo taxas maiores de ganho de peso, ou mesmo quando está com consumo de concentrado mais alto e uma taxa de ganho de peso maior, nós vamos precisar de maiores teores de proteína. Energia digestível, aqui na casa de 2,67 a 3,62, e vai estar variando de acordo com o concentrado que eu estou oferecendo para a minha bezerra e com a taxa de ganho de peso que eu quero imprimir para ela. A mesma coisa vai acontecer com a energia metabolizável, que vai estar entre esses valores aqui. O NRC trouxe para a gente os teores aí de amido, que vão estar flutuando aí de 25% a 39%, e também vai oscilar de acordo com o que eu quero para a minha bezerra. Mais ganho de peso, menos ganho de peso, então esses teores de amido vão flutuar. Extrato etéreo de 3,2 a 6,9,
Melaço, se a gente for utilizar no máximo 6%, os teores de FDN, FDA, minerais aqui e vitaminas para nossas bezerras. E as vitaminas foram modificadas, as vitaminas lipossolúveis tiveram aí um aumento, né, na nova recomendação do NSC, que a gente vai ver também. E sempre usar ali alimentos de boa qualidade e que esse concentrado tenha uma textura grosseira, uma coisa parecida com esse que está aqui, para que esse animal tenha facilidade de apreender, comece a mastigar esse alimento, ensalivar esse alimento, porque isso vai ajudar aí o desenvolvimento da musculatura do rumen, vai ajudar na limpeza das papilas do rumen, tirando camadas excessivas de queratina. Então, pelo menos 50% do concentrado deve ter partículas maiores do que 1,2 milímetros. Então, o NRC trouxe essa tabela para a gente aqui, né, com concentrados desde 16% de proteína bruta até 22% de proteína bruta, são exemplos aqui do que a gente teria ali nas especificações de nutriente, e a gente vê essa mudança aí, né? Então, essa recomendação dessas faixas que eu mostrei ali atrás. Mas se eu quero um concentrado com proteína bruta de 18% e com alto amido, eu devo seguir essas recomendações que estão nessa coluna aqui. E aí eu vou ter uma energia metabolizável de 2,97. Se eu for usar um concentrado com 23% de proteína com moderado amido, eu vou ter aí, né, usar essas recomendações que estão aqui e vou ter aí uma energia metabolizável para nossas bezerras de 3,37. Então, esse ano, o NRC trouxe algumas modificações muito interessantes, né? Ele trouxe para a gente, né, esses exemplos do que seriam esses concentrados diferentes, o que seriam as especificações de nutriente. E nós temos que saber na fazenda qual que é a minha meta para a taxa de ganho de peso das minhas bezerras. Então, seguir essas recomendações aqui, tá? Bom, as recomendações de minerais também tiveram algumas alterações nas equações, e o NRC trouxe aí o que é a recomendação de mineral, de macro e micro minerais para os sucedâneos, para os concentrados, de bezerras, que são aquelas bezerras que estão ali no bezerreiro, e também para as bezerras ali que estão em crescimento, as novilhas. Uma novidade também do NRC desse ano é que ele definiu o que é bezerra e o que é novilha. Então, para o NRC, bezerros são animais que estão aí até com 18% do peso corporal à idade adulta. Seria, para o gado holandês, por exemplo, 125 quilos. E após 125 quilos, seria aí novilha. Então, a gente teria aqui a especificação de minerais para concentrados de bezerras, está abaixo de 125 quilos, e as especificações aqui para concentrado aí de novilhas, que estão acima de 125 quilos. Como eu falei para vocês, o NRC trouxe mudanças ali no que é o teor de vitamina, né? Então, ele traz para a gente aqui aumento na quantidade recomendada de vitaminas, das vitaminas lipossolúveis. Então, a quantidade recomendada de vitamina A, ela aumentou, tanto no sucedâneo, quanto no concentrado inicial, quanto no concentrado para crescimento das bezerras. A vitamina D, ela também aumentou, tanto no sucedâneo, quanto no concentrado, e no concentrado de crescimento, e a mesma coisa aconteceu com a vitamina E. Então, nós precisamos, se nós estamos formulando concentrados para a indústria, se estamos formulando concentrados nas fazendas, atender a essas novas recomendações do NRC 2021. Todas essas informações, tanto aqui para os concentrados, né, que tem esse exemplo aqui, quanto para os minerais e vitaminas, todas foram baseadas num grande número de experimentos científicos. E para nossa felicidade e satisfação nesse ano, né, o NRC trouxe no seu corpo e nas recomendações, levou em consideração trabalhos que foram publicados aqui no Brasil. Então, nós temos trabalhos daí da Universidade Federal de Viçosa, aqui da UFMG, da Exalc, todos eles estão aí participando aí do novo NRC, esses trabalhos, né? Então, foram levados em considerações dados nacionais, o que é muito bom e que nos dá aí
muito mais confiabilidade na nossa situação de usar cada vez mais essas recomendações do NRC. É claro que saem novas recomendações, a gente fica muito empolgado com isso, mas a gente precisa ter um olhar crítico, às vezes, sobre esses dados. Mas elas são informações confiáveis e a gente deve tê-las para nossa orientação. Então, de novo, aqui as recomendações aqui das vitaminas. Bom, além do que a gente falou, né, de volume de leite, além do que a gente falou de concentrado, da importância dele, daqueles teores nutricionais, nós temos aí também uma outra coisa aí a oferecer para as bezerras, que são aí os volumosos, né? Se a gente olha para as bezerras e acompanha essas bezerras no campo, a gente vai ver que muito jovem, novinhas, ali na primeira semana de vida, se elas estão num piquete, se esse piquete tem uma cobertura vegetal até razoável, nem precisa muitas vezes de ser muito grande, as nossas bezerras vão ingerir volumosos. Por muito tempo, a literatura científica disse para a gente que não precisava dar volumoso para bezerro, quando esses animais têm até 60 dias de vida. Mas se a gente passa a observar no campo, nós vamos ver como nessa foto que está aqui, né? Essa foto é de um experimento que nós realizamos aqui em Belo Horizonte, campo, e com um bezerreiro tipo tropical ou argentino. E as bezerras colocadas ali, e elas passavam, né, o dia se alimentando um pouquinho ali com aquela forrageira que estava ali, e fazendo até muito esforço físico para pegar essa forrageira, como a gente está vendo aqui, né, para se alimentar. Então, isso quer dizer para a gente, né, para mim, pelo menos, quando eu vejo uma situação como essa, eu entendo que esse animal não está fazendo isso só por ócio, ele está fazendo essa ingestão de volumosos porque ele tem alguma necessidade. E o NRC também mudou um pouquinho nisso. E mudou um pouquinho nisso baseado em experimentos como esse que está aqui, que foi realizado na Espanha pela uma equipe chefiada pelo Alex Bar. Esse experimento foi realizado em 2012 e ele é muito interessante. Então, nesse experimento, a gente tem aqui o consumo de concentrado, quilograma por dia, e aqui embaixo a idade dos animais. Foram testados vários volumosos aqui para os bezerros, tá? E um grupo que era o controle, que está aqui na linha azul, esse grupo, ele não recebia nenhum volumoso. Nos outros grupos, cada grupo recebia um volumoso diferente aqui, tá? E o que a gente observa nesses dados? Nós temos aqui a idade dos animais, e toda vez que aparecer símbolo aqui, ó, quer demonstrar para a gente diferença significativa no consumo de concentrado. A gente observa que até 28 dias de idade não existe diferença estatística entre eu oferecer volumoso para os bezerros ou não oferecer volumoso sobre o consumo de concentrado. Todo mundo vai comer a mesma coisa de concentrado e vai ser uma ingestão muito baixa. De 28 dias para frente, aparecem diferenças significativas com os diferentes volumosos que estão aqui, tá? E o grupo controle, que não tem volumoso à sua disposição, vai perdendo para todos os outros grupos, né, que têm volumoso à disposição. Então, para que esse animal consuma mais concentrado, esse experimento mostra claramente que esse animal precisa ingerir alguma quantidade de volumoso. Quando a gente olha nesse mesmo experimento a média de ganho de peso do animal, nós vamos ver de novo, até 28 dias de vida, o ganho de peso era o mesmo para os grupos, tendo ou não volumoso. Mas a partir de 28 dias de vida, o consumo de volumoso fez com que os animais, né, ganhassem mais peso do que aquele grupo ali, ó, que era só o fornecimento de concentrado. Então, mostrando que se a gente quer que o nosso animal ganhe mais peso, ele precisa ter à sua disposição volumoso. O NRC 2021 traz a informação, ele traz esse trabalho, ele mostra esse trabalho no seu corpo e traz a informação que nós precisamos, pelo menos, fornecer para os animais aí 5% de volumoso. Não mais do que isso, para que a gente não tenha muito enchimento intestinal, e não menos do que isso. Em raras situações, aumentar essa quantidade aí de volumoso até no máximo 10%,
para que a gente tenha aí uma saúde de rumen melhor. Então, esse volumoso, ele vai ajudar no consumo de concentrado e ele vai ajudar a manter a saúde do epitélio ali do rumen. Vai fazer um papel ali de ajudar a tamponar esse rumen, de melhor absorver os ácidos graxos voláteis, de limpar o epitélio do rumen, tirando o excesso de camadas de queratina. Então, é muito importante que a gente ofereça algum volumoso para nossas bezerras em quantidade pequena, a partir de 30 dias de idade. Aqui a gente tem uma foto com o desenvolvimento do rumen, né? Em algum momento aqui nós vamos desaleitar, a maior parte das fazendas no Brasil desaleitam os bezerros com 60 dias de vida, olha o tamanho que o rumen está, né? Então ainda é uma época muito desafiadora para o bezerro, e hoje nós sabemos que a gente deve fazer o desaleitamento aí, né, de forma gradual, para que o consumo de concentrado aumente rapidamente. E a gente quer desaleitar essas bezerras quando elas estão consumindo, no mínimo, 1 a 1,5 quilos de concentrado por dia, né, e tenham dobrado o peso ao nascimento. Após o desaleitamento, a gente deve agora passar a calcular a dieta dos animais, da mesma forma com que a gente faz para as vacas de leite, nós precisamos fazer para as bezerras. Então, nós precisamos pegar ali aquele volumoso que nós vamos dar para a bezerra, analisar aquele volumoso e calcular a dieta de acordo aí com aquelas exigências que o NRC está trazendo, as recomendações. Então, o ideal é formular uma dieta para esse animal e não apenas oferecer concentrado para ela. Mas se a gente não tiver na fazenda alguém que possa nos ajudar nessa formulação, no mínimo a gente tem que oferecer para os bezerros, nesse primeiro lote após o desaleitamento, o mesmo concentrado que estava sendo utilizado no bezerreiro. E à vontade, oferecer sal mineralizado e água limpa e fresca para o animal. Uma coisa muito importante que a gente tem que observar é como nesse experimento aqui. Essas bezerras ainda têm um rumen pequeno. Nesse experimento, foi dado para as bezerras uma dieta só de concentrado, um mix de concentrado e feno, concentrado separado de feno num outro grupo e uma TMR aqui, uma dieta total. Quando a gente observa o consumo de matéria natural, nós vemos que o grupo que está consumindo mais é o grupo que está recebendo TMR. No entanto, quando a gente olha em matéria seca, ingestão de matéria seca, a gente vê que é o grupo que está conseguindo ingerir menos matéria seca. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que nós vamos oferecer para a nossa bezerra, porque o rumen dessas bezerras, né, ele ainda é pequeno. E se a gente encher esse rumen com um alimento muito úmido, ele acaba tendo um desempenho pior do que os outros animais, como está mostrando nesse experimento aqui, tá? Então, muito cuidado no que a gente vai oferecer após o desaleitamento. 4 a 5 meses de idade, esse animal está cada dia maior, a gente deve formular a dieta, né? A gente sempre, de acordo com a idade que nós temos o animal, de acordo com a nossa meta de ganho de peso, nós temos que formular a dieta. Então, continuar fazendo análise dos volumosos, calculando a dieta para o nosso animal, com taxas de ganho de peso aí, de 700, 800 gramas por dia, no mínimo, para que a gente alimente bem o nosso animal. E dê concentrado, aí, dê sal mineral, água limpa, controle de ecto e endoparasitas, tudo seguindo direitinho, para que essa dieta possa proporcionar um ganho de peso adequado para os animais. De 6 a 8 meses de idade, a mesma coisa, formular as dietas para as bezerras, tomar cuidado, né, em toda essa fase que sai do bezerreiro, com o espaço de coxo, que isso é fundamental para as bezerras. Ao avaliar essas dietas, tomar cuidado com os teores de proteína, né? Aqui a gente tem teores de proteína diferentes, recomendados para cada idade, então fechar as dietas com essas recomendações e também com a relação de proteína metabolizável e energia metabolizável. Então temos que seguir isso direitinho. Para que a gente tenha uma nutrição muito boa, nós temos que fazer avaliação constante. Nós calculamos as dietas e agora? Está ganhando peso ou não? Então, nós precisamos pesar essas bezerras uma vez por mês para que a gente possa controlar e acertar erros aí das nossas dietas. Então, isso não pode faltar. Nós queremos que o ganho de peso seja linear, como está aqui, né? E não dessa forma que está acontecendo aqui. Aqui tem erro de manejo, aqui tem erro de dieta. Então, nós precisamos sempre pesar para
maximizar os ganhos aí da nutrição. E é muito importante que tenha boas taxas de ganho de peso, porque nós sabemos que à medida que a taxa de ganho de peso aumenta, nós temos aí um aumento aí na produção de leite no futuro desse animal. Então, é fundamental que o nosso animal ganhe bastante peso para que no futuro ele possa produzir muito leite, ele possa expressar seu potencial, né? Aqui é um trabalho realizado nos Estados Unidos, uma regressão aqui, né, feita num trabalho de meta-análise, e a gente vê isso no campo. Aqui nós temos dados do Reagro, de animais de primeira lactação em azul, segunda lactação em laranjado, terceira lactação em cinza, produção de leite, né, em 98 mil lactações avaliadas, e taxa de ganho de peso aqui. E o que a gente vê nesse gráfico, né, muito nítida esse desenho, né, é uma curva, né, uma reta, né, na verdade, linear, aumentando aqui a produção de leite no futuro, né, à medida que esse animal ganhou ali, durante a fase de aleitamento, uma maior quantidade de ganho de peso. Então, a nutrição é fundamental para o desenvolvimento adequado das nossas bezerras, e eu torço para que vocês sigam essas recomendações, para que a gente tenha cada vez novilhas melhores aí, e paguem aquele preço que eu mostrei para vocês ali no início da palestra, que é tão alto. Muito obrigada.